eu sei que a graça de Deus hoje vai fazer com que eu traga a palavra dele. Eu sei que ele vai me usar hoje da maneira que ele quer, da forma que ele quer, do jeito que ele quer, porque a palavra não é minha, a palavra é dele, e ele se responsabiliza de me usar nessa noite. Aleluia. Vamos ler a palavra que diz assim: quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria. Ele disse: siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, toda honra e toda glória seja dada a Ti. Eu te agradeço, Senhor, por esta oportunidade a qual o Senhor deste para cada um de nós. Estamos aqui, Senhor, para ouvir a Tua palavra nessa noite. Senhor, eu te peço, Pai, que eu quero me esvaziar de mim nessa noite e o Teu Espírito Santo me encher, Pai, e falar, Senhor, através da minha vida. Que eu não venha, Senhor, falar nada de mim mesmo, mas tudo conduzido e guiado pelo Teu Espírito Santo. E que Teu Espírito Santo nesta noite venha pairar sobre esta igreja e tomar cada um irmão de acordo com a Tua vontade, de acordo com o Teu querer. Nos enche, Pai, com o Teu Espírito Santo, com poder, com autoridade, porque eu sei, Pai, que Tu se faz presente aqui nessa noite. Toma a minha vida e toma a vida de cada um que chegou aqui neste lugar, em nome de Jesus. Amém e amém, Deus. Podereis assentar, meus irmãos. Irmãos, com essa palavra que acabamos de ler, ela vai falar sobre o chamado de Mateus. E em referente a esse chamado, eu quero citar dois personagens que também viveram um grande propósito, uma grande chamada na presença de Deus. E hoje, através desse versículo e através desses personagens, que é Abraão e Pedro, eu quero falar uma das maneiras certas, que vai fazer com que você viva um grande chamado na presença de Deus. Que a primeira é a obediência, e a segunda é a renúncia, e a terceira é o crer na palavra do Senhor. E em relação a essas três coisas que eu falei hoje, eu queria citar o primeiro personagem, que é Abraão, que lá em Gênesis, capítulo 12, versículo 1 ao 2, vai dizer assim mesmo: o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e abençoarei e engrandecerei o seu nome, e que seja uma bênção. Essa palavra aqui, Deus chega para Abraão e fala assim: Abraão, sai do meio da tua parentela, sai do meio dos teus familiares, e vai para um lugar que eu te mostrarei ainda. E naquele momento, eu fico imaginando Abraão naquela situação. Do nada Deus chega para ele e diz assim: Abraão, larga tudo isso daí e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar ainda. Eu não é esse lugar ainda. Eu vou te mostrar ainda onde é. Só vai, só anda, larga tudo que tu tem e me segue. Vai para onde eu vou te mostrar ainda. E Abraão naquele momento, ele larga tudo. Ele, no versículo 4, ele vai falar assim: e partiu, pois, Abraão com o Senhor, e foi como o Senhor tinha ordenado. E é interessante a obediência de Abraão, que naquela mesma hora, Deus fala para ele, dá uma ordem para ele: olha, Abraão, sai, vai para o lugar que eu vou te mostrar ainda. E Abraão, com a sua obediência, na mesma hora, ele não pensou, ele não questionou, ele mandou e eu vou. O problema da nossa geração hoje é porque ele começa a questionar o propósito, a chamada de Deus que tem na vida dele. O problema da nossa geração agora, Tiago, é que a gente questiona.
A gente questiona, Deus demanda, faz isso, faz aquilo ali. Por quê? Pra quê? E não é assim. E esse é o problema da nossa geração, é porque o questionamento com Deus. E naquele momento Abraão fez o que Deus pediu e foi. Por quê? Porque Deus sabe o que Ele faz pela nossa vida. Ele cuida da gente. Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe o caminho. Ele sabe que o que vai faltar, o que a gente vai precisar. Ele sabe de tudo. A gente não tem que questionar a palavra de Deus. A gente não pode questionar a palavra de Deus. Não existe isso, o questionamento. Não pode existir isso. Porque quando Deus manda, Ele se responsabiliza pelo caminho, aonde a gente vai chegar, o que a gente vai passar, o que vai faltar. Ele se responsabiliza, Ele não vai deixar faltar nada pra gente. Ele conhece o hoje, o amanhã, Ele conhece o futuro, Ele conhece o presente, Ele conhece o passado, Ele conhece tudo. Então na feita que Ele manda, Ele se responsabiliza pela sua vida. Então aqui a gente vê a obediência de Abraão. Ele deixa a sua parentela e vai, e segue em frente, e vai para onde Deus ainda vai mostrar para ele. E depois no versículo 2 ele vai falar: farei de você uma grande nação, e abençoarei e engrandecerei o seu nome, e que ele seja uma bênção. O crer na palavra do Senhor é muito importante, porque apesar de a gente não saber aonde a gente vai chegar, apesar de a gente não saber o que a gente vai passar, apesar de a gente não saber o que a gente vai enfrentar, apesar de a gente não saber o que a gente vai encontrar no meio do caminho, mas tem um Deus que te chamou, Ele que te fez a promessa, Ele que vai te abençoar, Ele que vai te renovar, Ele que vai te levantar. Ainda que esteja tudo perdido, ainda que esteja tudo difícil, Ele tem que crer na palavra dEle, porque Ele sabe o que faz, e quando Ele faz, Ele já preparou todo o caminho para você. Aleluia. A gente falou da obediência, falamos do crer agora. Agora vamos falar da renúncia, que é a parte que mais dói. Que é a parte que mais dói, Júnior. É a parte que mais dói, é a renúncia. No versículo 4 vai dizer que ele partiu. E Abraão foi como Deus havia lhe ordenado. É engraçado que agora a gente ainda se encontra no meio de gente que quer falar línguas estranhas, que quer profetizar, que quer ser usado por Deus, que quer cantar, que quer pregar, mas quando fala em renunciar, Júnior, ah não, Deus, agora o Senhor pegou pesado, agora o Senhor pegou pesado comigo, Deus. É porque é assim que funciona a nossa vida. A gente está sapateando, está marchando, está falando línguas estranhas, está profetizando, mas quando Deus manda largar algo, aí a gente começa a questionar Deus. Aí a gente fala: ah, não, Deus, eu acho que não vai dar não para mim não. Isso é muito difícil que o Senhor pediu para mim me largar. É porque agora a gente pensa que a renúncia é a gente renunciar aquilo que nos convém. Não. É renunciar aquilo que dói. É renunciar aquilo que nos afasta de Deus. É renunciar aquilo que tem nos puxado para trás dia e noite. Que não tem deixado a gente orar. Que não tem deixado a gente ler a palavra. Que não tem deixado a gente buscar a Deus verdadeiramente. É isso que a renúncia, ela dói. A gente chora de madrugada orando: Deus, eu não consigo tirar isso da minha vida. Eu não consigo caminhar sem ter isso na minha vida. E Deus fala: continua, porque através dessa renúncia eu vou te exaltar. Aleluia, Deus. E Abraão naquele momento larga tudo, larga o seu parente, mas ele leva consigo, ele leva a sua mulher Sara e leva o seu sobrinho Ló. E eu estava pensando hoje, Deus me deu essa palavra assim, falando assim: Lucas, sabe por que ele levou só eles dois? Porque nem todo mundo que anda contigo vai fazer parte do chamado que Deus tem na tua vida. Nem todo mundo que anda contigo quer ver que tu cresça, quer ver que tu seja usado por Deus. Não. Tem gente que está na sua vida só para servir de atrapalho. Tem gente que está na sua vida só para te puxar para trás. Às vezes tu tá crescendo, tá caminhando, tá no nível espiritual tão top, aí vem um amigo, começa a falar coisa que não presta, começa a te convidar para coisa do mundo, começa a te convidar para festa, começa a tirar o teu íntimo com Deus. Aí você vai deixar de orar, vai deixar de buscar a Deus, e vai querer jogar bola, vai querer, não sabe. Não, é pecado jogar bola? Não é pecado não, irmão. Pecado é você deixar isso, por tirar o tempo que você tem com Deus para fazer essas coisas de lazer. Isso é pecado. Aleluia, Deus.
Isso é pecado. Então, naquele momento, eu fico imaginando, irmão Rodrigo, Abraão, lá, de boa, e Deus chega com ele assim: Abraão, larga tudo isso daí. E Abraão começa a pensar: égua, mas e a minha vida que eu tenho aqui? E os meus bens? E a minha casa? E meu carro? E minha moto? E agora, o que eu faço, Deus? Será que... Não. Mas engraçado é que na Bíblia a gente não vê esse questionamento de Abraão. Ele só vai. Não, ele só vai. Ele não questiona. Talvez se Deus falasse: Abraão, leva todos os teus parentes. E no meio da caminhada, os parentes dele olhassem: Abraão, mas tu me trouxe para cá para ficar passando por isso. Cadê a promessa que Deus tem para ti? Cadê a promessa que Deus fez para ti? Não vai acontecer, não. Mas Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. Então Abraão, naquele momento, renuncia tudo. Obedece a palavra de Deus. E crê que Deus há de fazer algo pela sua vida. Que há de cumprir a promessa que Deus tem na vida dele. E em Gênesis capítulo 5, Deus fala novamente com Abraão, dizendo: não tenha medo. Não tenha medo, Abraão. Eu sou o teu escudo. E lhe darei uma grande recompensa. Só que Abraão naquele momento questiona a Deus, dizendo: Senhor Deus, que me darás? Se continuo sem filhos e sem herdeiros, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Neste momento Abraão começa a relembrar a promessa que Deus fez lá no capítulo 12. Ele começa a relembrar e diz assim: Deus, e a promessa que tu fez para mim? Eu obedeci, eu renunciei, eu larguei tudo. Eu tive fé, eu criei na tua palavra, Deus. E a promessa que tu tem para mim? E a promessa? E a promessa? Abraão naquele momento ele foi prometido em ser uma grande nação. Só que Abraão na sua velhice já não tinha filho. E Ana e Sara também não tinham filho e já eram de idade. E Sara ainda era estéril. E como é que Deus ia fazer uma grande nação, uma mulher que não pode ter filho? E com uma certa idade avançada? Mas no versículo 15, no capítulo 15, versículo 5, o Senhor leva para fora Abraão e diz, depois do questionamento de Abraão, ele fala assim, ó: olha para o céu. Olha para o céu. E conte as estrelas. Aleluia, Deus. Se puder contá-las, assim será a sua descendência. Abraão no capítulo 12, ele só recebe a promessa, renuncia, vai, obedece, crê na palavra do Senhor. No capítulo 15, ele questiona a Deus e Deus vai lá: ei, olha para o céu, conta as estrelas e assim será a sua descendência. Abraão, tudo que tu fez, tudo que tu renunciou, pela tua obediência eu vou fazer que você seja uma grande nação, uma grande descendência. Porque não é em vão que a gente obedece a palavra do Senhor. Não é em vão que a gente renuncia às coisas para viver o chamado do Senhor. Não é em vão que a gente crê na promessa do Senhor, porque aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Não é em vão. Não é em vão. Não é em vão. Não é em vão. Hebreus 8. Hebreus capítulo 11, versículo 8 em diante. A Bíblia vai dizer que pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu. E a sua descendência, e a sua descendência, e a sua descendência, foi como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia. Aleluia. A obediência vai fazer com que você viva o que Deus tem para você.
Mesmo não sabendo para onde você vai, mesmo sabendo que não vai acontecer, a obediência ela vai ser o foco para você viver o chamado, o grande propósito que Deus tem na vida de cada um. Cada um de nós fomos chamados. Porém, hoje é difícil a gente obedecer a palavra de Deus. Hoje é difícil a gente renunciar às coisas. Deus, quando vai falar com a gente, larga esse relacionamento, larga esse ciclo de amizade, larga esse homem, larga essa mulher, sai dessa roda de amigos, sai disso, sai daquilo. Aí você começa a pensar, Deus, será que vale a pena? Será que vale a pena renunciar? Será que vale a pena? Não. Vale a pena renunciar sim. Vale a pena renunciar sim. Vale a pena renunciar sim. A renúncia vai mostrar que não importa o que vai acontecer dali para frente, mas se Deus mandou, se Deus pediu, Ele vai cuidar da sua vida. O crer em Deus e na palavra dEle vai fazer com que você viva o chamado que Deus tem na sua vida. E não adianta a gente duvidar de Deus, porque aquilo que Ele promete, Ele cumpre. E essa foi o primeiro personagem, que foi Abraão. Como eu disse, a gente vai querer falar hoje sobre a obediência, sobre o crer e sobre a renúncia. Algo que é muito difícil para a gente hoje. Porque quando Deus fala algo para a gente, Rodrigo, a gente quer ver amanhã acontecer. E não é assim que funciona. Quando Deus fala, Ele primeiro te trata, para ver se realmente tu está preparado para receber aquela bênção que Ele vai te entregar. E esse tratamento, ele é dolorido, ele dói, ele machuca, tem hora que tu está desanimado, triste. Mas no meio desse tratamento, Ele prometeu que sempre Ele vai estar conosco. É necessário que a gente creia, é necessário que a gente obedeça, é necessário que a gente renuncie, mesmo que doa, é necessário que a gente renuncie, é necessário. E agora eu quero falar do segundo personagem, que é Pedro. Marcos capítulo 1, versículo 16 e versículo 18, vai dizer assim: caminhando Jesus ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão Pedro e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Jesus lhe disse: venha comigo, e eu farei com que você seja pescador de gente. Eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pedro, Simão Pedro, que todos nós conhecemos como Pedro, ele é aquele mesmo cara que é aquele mesmo discípulo de Deus que negou Ele 3 vezes. É aquele mesmo cara que cortou a orelha quando vieram buscar Jesus. É o mesmo. E naquele momento que Deus chama ele, eu acho muito incrível que quando Deus chama aqueles discípulos, eles não questionam, eles não pensam. Na mesma hora eles pegam e largam tudo e seguem Jesus. É isso que eu fico pensando, o quão incrível que é. Ele não chega a questionar, não importa o seu trabalho, não importa a sua família, eu vou seguir Ele me chamou, eu vou fazer a obra dEle. Ele cuida da minha vida, Ele sabe o que é melhor para mim. E não deixe nada atrapalhar o melhor de Deus para a sua vida. Se Deus chamou você, não fique com medo de largar momentos que você está vivendo, ou a vida que você está levando. Deixe tudo e siga a Deus. Ele tem o melhor para a nossa vida. Não importa o momento que você esteja vivendo, não importa o cargo que você esteja tendo. Se Deus chamou para você para fazer uma obra, não se preocupe, não vai faltar na sua mesa. Não se preocupe, Ele não vai deixar você desamparado. Não se preocupe, ainda que a situação esteja difícil, Ele está cuidando de você. Não se preocupe. Não deixa que os momentos, que as dificuldades, que as tribulações, que o desânimo, que a tristeza, que a angústia venha parar, venha fazer que você venha parar o chamado que Deus tem na sua vida. Não deixe. Porque é no meio da fraqueza que a gente se torna forte. Ele tem cuidado de nós. Agora esse Pedro, que negou a Jesus 3 vezes,
No Evangelho de Marcos vai dizer que Jesus chama Pedro dizendo que vai fazer dele um pescador de gente. Pedro larga tudo e obedece o chamado de Deus. Crer no Deus e crer no Deus que tinha falo para ele. Daí, em Atos 2, versículo 38 e 41, é interessante que esse Pedro, quando ele larga tudo, ele não se importa porque ele estava trabalhando ou não, ele larga tudo. Interessante também que ele nega Jesus, mas Jesus já estava vendo o futuro daquele Pedro. Jesus já estava vendo o futuro, a tocha, o instrumento que aquele Pedro ia ser na mão dele. Então em Atos 2, versículo 38 e 41, vai dizer assim: e disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Versículo 41, de sorte que foram batizados os que de bom agrado receberam a sua palavra. E naquele mesmo dia agregaram-se quase 3.000 almas a Deus. Em Marcos, Jesus fala que vai tornar Pedro um grande pescador de gente. Em Atos, ele se levanta cheio do Espírito Santo e começa a pregar: arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. E naquele momento a Bíblia vai falar que quase 3.000 almas vão ser salvas para a honra e glória do Senhor. Não precisa questionar Deus, não precisa ficar com medo de largar tudo, não precisa. Quando Ele fala, Ele cumpre. Se Ele falou que você vai ser um pescador de gente, Ele vai fazer. Se Ele falou que você vai ser um pregador, Ele vai fazer. Se Ele falou que você vai ser um grande levita, Ele vai fazer. Porque Deus, Ele fala. Basta a gente crer, basta a gente renunciar, basta a gente obedecer, porque algo Ele vai fazer e Ele vai cumprir o propósito, a promessa que Ele tem na nossa vida. Aleluia, Deus. Aleluia. 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 Aleluia, Deus. Sinto uma graça de Deus aqui neste lugar. Aleluia. Aleluia, Deus. Não importa a circunstância que você esteja vivendo. Não importa o quão dolorido seja você renunciar a tudo para seguir Deus. Eu lembro-me bem que teve um tempo na minha vida que eu estava afastado. E eu me reconciliei no mês 9 do ano passado. Era até a irmã Mônica que estava pregando e era nesse mesmo culto. Eu lembro que eu tinha muitos amigos, gostava muito de músicas mundanas e tudo. Mas depois que eu me reconciliei com Deus, teve uma semana que eu vim para a igreja numa quinta-feira. E eu falei assim: Deus, chorando demais. Porque estava difícil largar, estava difícil renunciar, estava difícil. Eu sozinho aqui, com o irmão André, e só Deus sabe a minha situação, vinha do serviço chorando, falando assim: Deus, o que tu tem para a minha vida? Deus, o que tu vai fazer da minha vida? Tu me trouxe para esse lugar tão longe, tão distante, onde eu não conhecia ninguém, onde eu conheci o André no mesmo dia que eu cheguei aqui. E eu falei assim: Deus, eu sei que tu vai fazer algo pela minha vida. Eu sempre tive uma vontade, um sonho de ser pregador. Sempre nas minhas orações eu pedi a Deus: eu quero pregar a tua palavra. Eu quero pregar a tua palavra. E é muito difícil você ver um jovem ou uma jovem chegar e falar assim: Deus, eu quero pregar a tua palavra, eu quero ser usado por ti. Ou homem, mulher, é muito difícil. Porque a gente vive uma vida de comodismo.
A nossa vida está sendo baseada em vir para a igreja, dar o glória a Deus, aleluia, vir para casa. A gente não se preocupa mais em fazer a obra do Senhor. A gente não se preocupa mais em ajudar na obra. A gente não preocupa mais em pregar o evangelho para salvar 1, 2, 3, 4, para salvar muitas vidas que estão se perdendo. A gente não se preocupa mais com isso. A gente quer saber agora só da nossa salvação. E eu falei assim, numa quinta-feira eu cheguei no momento da adoração, do louvor. Eu falei assim, Deus, eis-me aqui na tua presença. Que seja feita a tua vontade na minha vida. Eu entrego a minha vida a ti. Que seja feita a tua vontade. E naquele momento eu senti uma presença de Deus tão forte, que eu desabei ali e fiquei assim, logo depois eu falei assim, Deus, eu quero pregar a tua palavra, me usa para fazer a tua obra, eu quero me separar para fazer a tua obra. Não importa o que aconteça, não importa o quanto dolorido seja, não importa se eu vou ter que pagar o preço para isso, mas eu quero fazer a tua obra, eu quero ser separado para ti. Aleluia, Deus. E hoje eu me encontro pregando. Hoje eu me encontro como líder de jovens. Hoje eu me encontro como professor dos adolescentes. Hoje eu me encontro aqui mais uma vez, fazendo aquilo que eu tanto pedi para Deus. Fazendo aquilo que eu tão me alegro. É fazer a obra de Deus. Tanto é que eu disse para Deus, Deus, o que tu me chamar, eu não vou negar. Está aí o irmão Alfredo de prova. Ele falou, Lucas, preciso de 6 pessoas para fazer o evangelismo. Bora. Na hora. Bora. O pastor chegou comigo ali na porta e falou assim, Lucas, dá para te dar aula para os adolescentes? Na hora, pastor. Abraão não questionou. Pedro não questionou. Por que eu vou questionar? Não. Na virada de ano eu estava ali sentado e quando veio uma surpresa para mim, pastor, vou chamar agora o líder dos jovens. Chamou o Maico, chamou a Rafa. E por último ele, Lucas, vem para cá. Olha como Deus é bom. Olha como Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Olha como é bom pagar preço. Olha como é bom largar o seu sono de madrugada e orar, pedir para Deus, Deus, me ajuda a renunciar. Me ajuda a me afastar daquilo que me afasta de Ti. Olha como é bom pagar preço. Você pegar, fazer um propósito com Deus. Falar, Deus, eu quero me livrar disso. Isso não é para mim, eu sei que isso está me afastando da Tua presença. Eu sei que isso aqui está atrapalhando a minha intimidade contigo. Olha como é bom obedecer. Olha como é bom renunciar. Olha como é bom crer na palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Agora a gente vai para o versículo que eu acabei de ler, que eu li no começo. E aqui eu termino. Que é em Mateus 9, versículo 9, que diz assim, quando Jesus sai dali, viu um homem chamado Mateus assentado na coletoria e lhe disse, siga-me. E ele se levantou e o seguiu. Naquele momento, aquelas pessoas, naquele tempo, aquelas pessoas que trabalhavam na coletoria, elas eram vistas na sociedade como ladrões, porque eles eram cobradores de impostos, e eles exploravam aquela sociedade. Então, aquele povo já tinha uma visão de Mateus como um ladrão, mas Deus chama ele mesmo assim, porque primeiro, quando Deus chama a gente, Ele primeiro chama para mudar a nossa história, e segundo, quando Ele chama a gente, é porque além daquilo que os outros não acreditaram de nós, Ele faz acontecer, e aqueles que não acreditaram começam a passar a acreditar em você, no seu chamado. E o terceiro, não importa o que falam de você, não importa se falam que você não vai conseguir, que você não vai continuar, que você é fraco, que você não tem futuro, não importa, porque aquele que te chamou é fiel para cumprir o chamado. Então primeiro Ele muda
Ele faz que a visão daquelas pessoas mude. E foi assim que aconteceu. E eu separei esse versículo, essa chamada de Mateus, porque eu achei algo muito interessante. Porque primeiro, pastor, quando Jesus vai chegar até ele opera alguns milagres antes de chegar até Mateus. E no meio desses, eu queria falar sobre esses milagres que ele faz antes dele chegar até Mateus. A primeira é a cura de um leproso. Mateus 8, versículo 1 e versículo 4. Que no final vai dizer assim: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá, apresenta-se ao sacerdote e faça a sua oferta que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho ao povo. Ele opera o primeiro milagre. E no final desse texto ele não diz para o leproso seguir ele. Ele vai operar o segundo milagre, a cura do servo de um centurião. E no final diz assim: vá e seja feito conforme você crer. Em nenhum momento ele chama o centurião também para seguir ele. No terceiro milagre ele vai fazer a cura de um paralítico em Cafarnaum. Mateus 9, versículo 1 até o 8. E no final ele vai dizer assim: então ele disse ao paralítico: levanta-se, pega o seu leito e vá para casa. Ele fez 3 milagres, mas em nenhum desses milagres ele chamou para seguir ele, pastor. É interessante que ele opera esses 3 milagres, mas ele não fala assim: leproso me segue, esse centurião me segue. Não, ele não fala isso. Sabe por que ele não fala isso? Porque Deus, ele não erra quando ele chama você. Deus, ele não faz chamada errado. Se ele chamou você é porque você tem algo, você é importante. Porque algo ele viu alguma coisa em você. Você é forte, você é corajoso, você tem vontade, você tem ânimo, você renuncia mesmo, você obedece. Então Deus não chama ninguém em vão. Então ele chega até Mateus e chama Mateus: Mateus, vem e me segue. E na mesma hora ele larga tudo e segue a Jesus. E Jesus opera 3 milagres antes, mas não chama ninguém, mas chama Mateus. Interessante que Deus, ele é incrível. Que quando você pensa que de você não vai sair nada, quando você mesmo já desistiu de você, quando você pensa que você não vai nem para frente, nem para trás, nem para o lado para o outro, ele fala assim: ó, filho, me segue, porque eu tenho uma obra na sua vida. Então, como eu disse para os irmãos, a obediência vai fazer com que a gente viva grandes propósitos na presença de Deus. A renúncia vai fazer com que a gente viva grandes propósitos na presença de Deus. E o nosso crer vai fazer que a gente viva tudo aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. E vale a pena renunciar, vale a pena largar tudo. Não importa qual seja o momento extraordinário que você esteja vivendo, largue tudo e siga ao Senhor, porque Ele sabe o que é melhor para a gente. E para finalizar, uma certa vez, um jovem rico chega até Jesus e pergunta: Deus, o que eu faço para herdar a vida eterna? E o Senhor naquele momento vai dizer assim: não matarás, não dirás falso testemunho, e falar todos os mandamentos. E naquele momento, Júnior, aquele jovem rico vai falar assim: ah, Deus, mas eu faço isso, eu pratico isso, então a minha salvação já está garantida. Aí Jesus olha para ele assim: tá certo, você faz isso, agora larga tudo que tu tem e me segue. Com Pedro ele fala assim: ó, ei, larga tudo e me segue. Pedro vai e larga. Com Abraão, o Senhor fala: larga tudo e me segue, e vai para o lugar onde te mostrarei. Ele vai, ele larga tudo e vai. Agora quando chega no jovem rico, ele fala assim: tudo, Senhor, tudo que eu tenho. Porque é difícil a gente largar aquilo que a gente construiu.
É difícil a gente largar aquilo que a gente já está apegado. É difícil. Mas logo depois, os discípulos de Jesus, a qual tinham largado tudo, faz uma pergunta, um questionamento, diz assim: não, eu larguei tudo, Senhor. Eu larguei a minha casa, minha família, meu trabalho e te segui. Aí Deus vai falar assim mesmo, Mateus 19, 29. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna. Deus não estava preocupado com bens materiais daquele jovem rico, não. Ele estava preocupado porque aquele jovem estava pegado naqueles bens materiais. Então Deus fala assim: não, larga tudo e me segue. E ele questiona, e ele: não dá isso para mim e vai embora. Aí Deus fala assim: aquele que largar tudo pelo meu nome, receberá 100 vezes mais e receberá a vida eterna. Não deixe que ninguém atrapalhe o chamado que Deus tem na sua vida. Se Ele pediu para renunciar, se Ele pediu para largar relacionamento, amizade, larga tudo, porque Ele vai fazer algo na sua vida. Se Ele deu uma palavra para você, obedeça, porque Ele vai fazer que aquela palavra cumpra na sua vida. E creia no chamado, na promessa que Deus tem para você. Amém? Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.